contra a defesa, isso fica claro para todo mundo, né? Com direito a jogador expulso, estádio vazio, o que facilita a condição do visitante, é óbvio que facilita a condição do... Eu fico pensando, inclusive, vocês já imaginaram, vamos imaginar aqui, o Atlético aconteceu aquelas merdas todas na Arena MRV, aí que o Atlético já tivesse, de repente, pagado a punição, mas hoje o Horto estivesse cheio, ia dar merda de novo. Porque o clima do jogo transformaria o estádio num caldeirão, numa loucura. Então, menos mal que estava vazio, menos mal. Mas vamos lá, jogador expulso, estádio vazio, o Botafogo foi superior ao Atlético em absolutamente tudo. Tudo. Sabe? Nos duelos individuais, tecnicamente, o elenco todo disponível. E é um elenco muito bom, repleto de recursos. Precisa de jogador de velocidade? Tem. De força? Tem. Jogador como o Almada, sacanagem que joga o Almada. Pega a bola, toma conta do jogo? Tem. Precisa de volante menos, que carrega a bola? Tem. Volante de mais força? Tem. Zagueiro de mais força? Aliás, falando em zagueiro, que xarope esse Barbosa, hein? Mas vamos lá. Zagueiro de mais força? Tem. Zagueiro mais técnico? Tem tudo. O elenco do Botafogo foi muito bem montado. Então o Botafogo veio com tudo isso, com todas essas condições para enfrentar o Atlético. E tem uma questão que pesa muito a favor do Botafogo, e eu já venho destacando isso aqui há muito tempo, a questão física. O Botafogo é um aras repleto de equinos de muita força. É um negócio impressionante, impressionante. Mas e daí? E por que eu estou dizendo e daí? Com tudo isso, com o Atlético tendo um jogador expulso, o Atlético conseguiu se defender muito bem. Não vem com esse papo de, soube sofrer porra nenhuma. Esquece isso. O Atlético se defendeu muito bem, muito bem. Por baixo, o Botafogo tentou duas dezenas e não conseguiu. Quando o Botafogo começou a trabalhar por cima, aí o Milito, meteu o Igor Rabelo. Olha, é que se defender bem é uma relação que você não pode abrir mão dela. E aí depois do jogo, depois de tudo, as câmeras flagraram o Hulk, eu acho que foi numa conversa com o Marlon Freitas, até disse isso lá no Instagram, e o Hulk disse assim para ele, você queria que a gente saísse para cima e encarasse? Não tinha jeito, o Hulk tem razão, gente. O Hulk tem razão. Nas condições que o Atlético tem, muito desfalcado, no limite físico, alguns jogadores, vocês viram que o Zaratio, ele se arrastou em campo. Então, alguns jogadores no limite físico, muito desfalcado. Como é que você vai encarar um Botafogo de peito aberto? Como é que você vai encarar um Botafogo dando espaço para os caras para ligar contra-ataque, para jogar nas costas de laterais, de volantes, para abrir aquele buraco gigantesco no meio campo, que o Flamengo inclusive deitou e rolou com isso. Aliás, o Atlético deveria ter jogado assim, né? Contra o Flamengo no primeiro jogo lá, né? Deveria, né? Mas não conseguiu. Mas é isso. Futebol é volátil, não tem jeito, né? Tem jogo que você vai jogar bem, nível de concentração lá no alto, vai se defender bem, vai ter jogo que você vai tentar se defender bem e qualquer bola do adversário vai espirrar dentro da área e os caras vão fazer gol. Agora, contra o Botafogo, o Galo ficou no lucro, porque um ponto somado para o Atlético, para dar uma respiradinha, né? 6 pontos acima do primeiro que está na zona de rebaixamento, dá uma respirada, tá ali no bololô ainda pode, ainda dá. Eu só acho que daqui para frente o Atlético tem que pegar todo o time titular e focar absolutamente na final da Libertadores, todos os titulares. É que uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que a fisiologia chega para o Milito e diz, Milito, pode escalar aqui entre os titulares, esse está bem, nenhum com risco de lesão muscular que eu estou dizendo, né? Porque outro tipo de lesão pode acontecer até no treino. Tem a muscular, pode acontecer no treino. Então, a fisiologia é que vai ditar o ritmo para que o Milito escale, por exemplo, contra o São Paulo, no final da semana que vem e tal. Tudo bem. De qualquer forma, o Atlético muito desfalcado, no limite físico, absolutamente no limite físico.
Aí pegam o Botafogo, que é disparado o melhor time do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco você perde um jogador, cara, expulso. Então você tem que abrir mão de atacar, aí você mete mais um jogador de defesa, e aí você vai tomar uma pressão desgraçada do adversário, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Porém, no final das contas, o Atlético sai com um ponto somado para dar uma tranquilizada, e o prejuízo foi muito maior do que pro Botafogo. Porque agora, se o Palmeiras vence todos os jogos, inclusive no confronto direto contra o Botafogo, o Palmeiras será campeão. Estou dizendo que isso vai acontecer, né? Mas quem comemorou muito esse empate do Atlético com o Botafogo, além de ser um ponto muito importante para o Atlético, foi lá no Palmeiras, porque o Palmeiras hoje venceu, e aí vai lá ver o Atlético com 10 em campo segurar o Botafogo. Então quem ficou no lucro, o Palmeiras também, mas o Atlético porque somou um ponto com 10 em campo, se defendendo muito contra o Botafogo, que sufocou o jogo inteiro, mas que foi incompetente. Foi incompetente, absolutamente incompetente. Então o Atlético saiu com ponto e deve sim ser comemorado. E repito, o Hulk meteu a letra e com razão. Aliás, meteu a letra não. Meteu essa contra o Marlon Freitas lá, numa resenha de boa. Que ele disse assim, não vamos sair para encarar. E não tinha que sair mesmo. Tá certo, repito, tá certo o Hulk. A postura do Atlético era essa aí. Não tinha outra. Limite físico. Fisicamente é um time inferior, tecnicamente inferior, o elenco é inferior, então se defendeu muito bem. Agora eu quero, já no final, dizer o seguinte, se o Atlético precisava, eu falei no início do vídeo, se o Atlético precisava de que alguém riscasse um pavio para acender na cabeça dos jogadores, da comissão técnica, da direção, de todo mundo, da torcida, dos mais pessimistas, se precisava de um pavio riscado, de uma centelha, de uma fagulha, para acender isso na cabeça de todo mundo, tá aí, aconteceu. Porque o Atlético, alguns jogadores entraram na mente dos jogadores do Botafogo, eles saíram de campo, mas assim, pistola da vida, aliás, que xarope, repetindo, hein? Esse Barbosa é um xarope, mas não foi só ele não. Os jogadores ficaram pistola da vida, sabe? Esse empate doeu muito para os caras, acendeu demais essa final para a Libertadores. E que bom saber que o Atlético não pipocou para um time que é melhor em tudo, que foi melhor em tudo, mas que levou um ponto e que saiu num baita prejuízo. Agora, repito o que eu venho dizendo. Na televisão, antes desse período que eu fiquei de licença, eu venho dizendo no Instagram e vou dizer aqui. Final é um jogo, campo neutro, gramado natural. Eu, sinceramente, acho que o Atlético vai entregar tudo, absolutamente tudo que puder no dia 30. Tem jogadores muito cascudos, acostumados com grandes decisões, grandíssimas decisões, jogadores rodados, jogadores experientes, eles vão chegar melhor fisicamente, ou melhores fisicamente, no dia da decisão, vocês podem ter certeza disso, o trabalho já está sendo feito. Então, calma lá, até o mais pessimista dos atleticanos, depois de tudo que aconteceu nesse jogo contra o Botafogo, mas vai ficar comemorando um ponto depois de ter tomado um amasso do Botafogo diante das circunstâncias, tem que comemorar sim, E aí olhando para a final, para esse pavio que foi riscado, para essa centelha que apareceu num momento muito importante, essa fagulha